Olá, pessoal. Vocês sabem o que é gerência de projetos? E o que isso tem a ver com desenvolvimento de software? Venham comigo, meu nome é Carlos Futino e hoje nós vamos conhecer o mundo do gerenciamento de projetos de software. Olá, pessoal. Hoje nós vamos discutir o gerenciamento de projetos de software. Mas o que é gerenciamento de projetos? Bem, para entender gerenciamento de projetos, a gente precisa primeiro entender o que é um projeto. Um projeto é qualquer trabalho que eu faça que seja temporário e que tenha por objetivo criar um produto ou serviço novo. Ou seja, tudo aquilo que eu faço para criar uma novidade. Ele tem que ter começo e fim, ou seja, ele tem que começar num dia e terminar num dia, não quer dizer que tenha que ser curto, e ele tem que criar um produto novo, que não precisa necessariamente ser inovador, mas tem que ser novo, ele não existia anteriormente. Certo, mas agora que sabemos o que é um projeto, o que é gerenciamento de projeto? Bem, projetos são trabalhos geralmente complexos, longos, e que dão bastante trabalho, envolvem bastante esforço. Por isso é interessante que eles sejam controlados, que eles sejam planejados e feitos de acordo com o planejado. O trabalho do gerenciamento de projeto é o trabalho de garantir que a gente vá seguir o planejamento inicial para chegar no resultado final adequado, dentro do prazo, dentro do preço e dentro da qualidade esperada do produto final. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o desenvolvimento de software? Bem, na verdade, se a gente parar para pensar, o desenvolvimento de software é um trabalho, ele é temporário no sentido que um dia eu começo a fazer o software, um dia eu vou ter que entregar esse software para o cliente, e ele gera um produto novo. Eu não estou desenvolvendo de novo o mesmo software que eu já tinha. Eu estou desenvolvendo uma versão nova desse software. Dessa forma, se a gente parar para pensar, desenvolvimento de software é um trabalho por projetos. Cada software que eu desenvolvo é um projeto novo. Durante muito tempo, os projetos, não só de software, mas principalmente de software, foram tocadas de forma meio improvisada, sem gerenciamento de verdade. Isso levava a uma quantidade muito grande de fracassos. Em resposta a isso, foram surgindo processos tradicionais de gerenciamento de projeto, e eles foram aplicados inclusive na área de software. Só que essas técnicas tradicionais são técnicas extremamente rígidas, com planejamento no início bastante fechado, com dificuldades de mudanças, com baixa reação à mudança e com documentação excessiva, o que tornava o desenvolvimento muito lento. Bem, e o que acontece então? No começo do século, surge um movimento forte de agilidade, principalmente na área de software. E o que começa a surgir é a ideia de que a agilidade não precisa ser aplicada só ao desenvolvimento, ela pode ser aplicada também ao gerenciamento do projeto. Porque se a gente olhar direito, o projeto muda, as necessidades do projeto mudam, os projetos passam por situações imprevisíveis, então eu tenho que ser capaz de me adaptar a essa mudança. Só focando que quando a gente fala em agilidade, eu não estou falando necessariamente em velocidade, eu estou falando em habilidade de mudar, flexibilidade. E o projeto, talvez mais do que o desenvolvimento em si, precisa dessa flexibilidade. Então, pouco depois da publicação do Manifesto Ágil para o desenvolvimento de software, começa a surgir um movimento forte do gerenciamento ágil de projetos. O gerenciamento ágil de projetos não é uma metodologia, ela não define como eu vou gerenciar o projeto, mas ela indica um conjunto de princípios, um conjunto de valores que eu devo usar para criar uma metodologia de gerenciamento de projeto que seja ágil, adaptável à mudança, focada no cliente. O gerenciamento ágil de projetos, ele defende 6 valores que ele divide em 2 grupos. O primeiro grupo foca em agregar valor ao cliente, enquanto o segundo grupo foca em liderança e colaboração. Vamos ver os princípios que estão nesse primeiro grupo. O primeiro princípio é entregar valor ao cliente. A ideia é que entregar um produto de valor é mais importante do que entregar o produto que foi acordado que eu iria entregar. É a entrega acima do compliance, é o fazer o que é necessário acima do que fazer o que foi combinado. O segundo valor é defender a excelência técnica. Você está sempre tentando trabalhar com o melhor projeto possível, o melhor resultado possível para chegar no melhor produto possível. E por fim, você tem a ideia de entregas interativas de valor. Quer dizer, você não entrega o produto todo de uma vez, você entrega ele aos poucos, mas sempre entregando valor. Quer dizer, toda entrega acrescenta coisas novas ao produto, traz novidades ao produto.
Bem, vamos ver esses princípios da parte de agregar valor ao cliente um por um, com um pouquinho mais de detalhe. O primeiro deles é entregar valor ao cliente. A ideia aqui é focar na necessidade do cliente acima de tudo. O teu produto ele não existe só para existir. O projeto ele existe para criar o produto e o produto existe para satisfazer o cliente. Não adianta eu entregar um produto perfeitamente de acordo com o que eu planejei, mas esse produto não resolveu o problema do cliente. Então a ideia aqui é sempre estar focando naquilo que traz valor para o cliente, naquilo que vai agradar ao cliente e não naquilo que eu me organizei e me planejei para fazer, mesmo que isso signifique mudar muita coisa no projeto durante o andamento. O segundo princípio desse primeiro grupo é a ideia de usar entrega iterativa. A ideia aqui é que você reduz o risco, porque você reduz o tanto que você tem para mudar caso você esbarre numa mudança, ou caso você encontre um erro. Você entrega aos poucos, valida aos poucos, apresenta para o cliente aos poucos e ele consegue ver o progresso e consegue já ir avaliando conforme você faz cada coisa, em vez de avaliar o produto todo no final, quando você termina o projeto. E por fim, para terminar esse primeiro grupo, a gente tem a ideia de defender a excelência técnica. A ideia central aqui é focar no trabalho bem feito, inclusive focar no trabalho bem feito acima do controle do trabalho. É mais importante eu garantir que o trabalho está bem feito do que eu garantir que todo mundo está entregando X horas de trabalho ou do que eu garantir que todo mundo está trabalhando em tantos momentos por dia. Aqui a ideia central é que a excelência técnica é quem gera valor, não a excelência administrativa. Não que não seja para administrar, mas o foco maior tem que ser na excelência técnica, na capacidade de criar o produto. Certo? O ideal, inclusive, a sugestão é que o gerente, a pessoa que controla a equipe, seja uma pessoa com capacidade técnica, que saiba desenvolver o produto também. O segundo conjunto de princípios, ele fala em liderança e colaboração. Quer dizer, são princípios voltados para gerenciar a equipe para o jeito que a equipe trabalha. São 3 princípios também. É o princípio de encorajar a exploração, de criar equipes adaptativas e de simplificação. De forma resumida, encorajar a exploração é a ideia de liberar a equipe para criar ideias novas. Criar equipes adaptativas é criar uma equipe disposta à mudança, pronta para a mudança e para assumir responsabilidades em cima do projeto. E simplificação é manter uma metodologia simples. Ok, pessoal, então assim a gente termina nossa primeira aula de Introdução a Gerenciamento Ágil de Projetos. O que foi que a gente viu hoje? A gente viu o que é um projeto, a gente viu o que é gerenciar um projeto, a gente viu um pouquinho da história do gerenciamento de projeto, bem resumido, e a gente viu os princípios por trás do gerenciamento ágil de projeto. Lembrando que o gerenciamento ágil de projeto não é uma metodologia, é uma filosofia para criar metodologias. Ok, pessoal, então o que eu vou pedir para vocês agora? Vou pedir para vocês entrarem na plataforma, lerem o texto de aprofundamento e responderem as questões do quiz. Vou pedir também para vocês responderem a questão central do fórum e não se esqueçam de deixar comentário nas respostas de pelo menos 2 colegas de vocês. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até mais.